Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Então sejam todos muitíssimos bem-vindos, eu sou o professor Marcelo Vargas e a gente está começando mais uma aula do nosso grupo de estudos e degustação de vinhos e hoje vamos falar de uma uva branca que é simplesmente fascinante, chamada Verdict. Verdict é o nome oficial dela, vamos assim dizer, e como ela é mais conhecida, inclusive como ela é referenciada no Wine Grapes, o livro da James Robinson, que é o livro aí mais importante hoje que a gente tem na literatura quando a gente fala de uvas, ela chama de Verdicchio Bianco. Mas essa uva tem vários sinônimos, dentre eles Peverella, como ela é conhecida no Brasil. Eu vou chamar de Verdicchio, mas se eu chamar de Verdicchio, se eu chamar de Peverella, vocês podem saber que é a mesma uva, ok? Então vamos lá, vamos avançar um pouquinho. E aí eu vou falar sobre a Itália, que é o berço dessa uva, vou fazer um contraponto também aqui com o Novo Mundo. E olha que legal, no livro, no Wine Grapes, da James Robinson, ela cita não, até dá quase tem um parágrafo, mas tem algumas linhas no livro da James Robinson, no Wine Grapes, tem algumas linhas falando sobre a Peverella no Brasil. E, inclusive, cita nominalmente a vinícola Salvati. Que legal, né? E ela cita a Salvati como uma referência para a Peverella no Brasil. Eu achei isso muito legal. A vinícola brasileira sendo citada como uma referência para a produção aqui. Fala do Rio Grande do Sul, fala da Serra Gaúcha e fala do Caminhos de Pedra e fala da Salvati. Eu achei muito legal. E aqui a gente faz uma separação. O berço da Verdicchio é a Itália. Ela nasce lá, é uma uva autóctone italiana. E aqui a gente começa a fazer uma separação aonde a gente tem o velho mundo, onde a Itália está englobada, principalmente os países europeus, né, leste europeu, uma coisinha da Ásia. O velho mundo valoriza muito mais o conceito de um produto local, da terra. E até valoriza um pouco menos assim o conceito da própria uva. Ou seja, dá um destaque maior para a região. Ou seja, Verdicchio não é Verdicchio, é Verdicchio di Matelica. É Verdicchio dei Castelli di Esi. Ou seja, valoriza muito da onde está vindo esse vinho, essa uva. Então, esse conceito de velho muito, muito mais associado ao local, ao que chama terroir, muito mais associado, né, o velho mundo a essa questão de a região muito importante. Quando a gente fala de Novo Mundo, que aí a gente vai falar de Brasil, tem muito essa questão da influência humana, a mão do homem. Não que não seja importante no Velho Mundo, mas essa separação onde a gente vai ter menos destaque para a região e vai ter um destaque ainda maior para a própria vinícola, para o próprio enólogo, para a técnica de vinificação e tudo mais. Não que essas coisas não sejam importantes de um lado e do outro. É só para a gente começar a separar. Por isso essa valorização tão forte, essa denominação, né? Denominação do Verdicchio di Matelica, denominação do Verdicchio dei Castelli di Esi. Aqui no Brasil, não. Aqui no Verdicchio, muito mais. Aqui no Brasil, a Verdicchio é muito mais pelo nome, né? Chamado de Peverella. Então, o vinho de Peverella da Salvati, o vinho de Peverella do Era dos Ventos, ok? Então, essa é uma diferenciação interessante para a gente começar a pensar. Expressão varietal muito mais valorizada no Novo Mundo, ou seja, o nome Peverella. Por mais que a Verdicchio, ela dá nome também para as denominações lá na Itália, como Iesi e como Matelica. Então, Verdicchio di Matelica, Verdicchio dei Castelli di Esi. Não é tão comum isso na Itália. Algumas regiões usam, mas é muito mais, normalmente, o nome da região ganhando um destaque maior. E a Verdicchio, ela tem essa peculiaridade. E ela é uma uva que ela é muito plantada nessa região Marche, o que eu mostro para vocês.
E ela é muito, muito valorizada na Itália como um todo, na Europa, principalmente no norte europeu. Eles consomem muito essa uva, eles tomam muito vinho branco. E essa é a uva branca que mais tem prêmios na Itália. E se a gente para comparar a Itália, vinhos tintos com vinhos brancos, os vinhos brancos acabam tendo um protagonismo menor do que os vinhos tintos. Tanto que as principais denominações italianas, que a gente mais referencia, que a gente mais quer provar, que a gente mais quer, né, ter o prazer de degustar, conhecer, são vinhos tintos. Brunello, Brunello de Montalcino, Barolo, Amarone, Chianti, Super Toscano, são acabam sendo tudo vinhos tintos. E os vinhos brancos tendo um protagonismo menor. Mas isso também associado de modo geral, né, que estou falando. Mas a gente tem grandes vinhos brancos na Itália. Verdicchio é um grande exemplo. Soave é um vinho muito legal também, que fica lá no norte, né, fica no Vêneto. Tem uma cidadezinha chamada Soave, que é um vinho branco, não confundam suave com suave, né? Vinho suave no Brasil é um vinho doce. Soave lá é uma região para vinho branco. E vinhos brancos também, espumantes, muito referenciados. Aí a gente vai ter o Prosecco ganhando um destaque muito grande, cada vez maior no mundo. A gente tem Franciacorta. A gente tem várias outras denominações de vinhos brancos interessantes, mas acaba tendo um protagonismo menor se comparado com os vinhos tintos. Verdicchio, eu tenho um apego muito grande, por quê? Porque é da região do Marche. Marche é a região onde eu trabalho, é onde tem a sede do TIAS, né? O Centro Italiano de Análise Sensorial, que é a empresa que eu trabalho. É no Marche também que tem a universidade que eu fiz mestrado, né? A Universidade de Camerino, que é uma universidade desde 1336, tem maior orgulho, e de hoje, né, ser um dos professores lá, professor convidado pro mestrado que eu fiz alguns anos atrás. Então, eu tenho um apego muito grande. Eu tenho um apego muito grande por Verdicchio, por gostar muito dos vinhos, mas também por fazer parte do TIAS, e o TIAS ter feito o estudo das 20 denominações dos vinhos do Marche. O Marche tem 20 denominações, os dois principais são Verdicchio, né? E a gente fez, inclusive, virou um livro, uma publicação do IMIT, que é o Instituto Marchigiano de Tutela Vini, que é uma entidade que ajuda a regulamentar os vinhos do Marche, e virou uma publicação. Inclusive, tem no site lá, todos os estudos que a gente fez, perfis sensoriais dos vinhos, tem lá no site do IMIT. E é exatamente isso. E quando a gente fez o estudo, a gente queria entender um pouco essa relação, não só do perfil sensorial, mas essa relação aonde vai estar englobado o produtor, o apego com a terra, a tradição. E aí a gente, para definir tipicidade, a gente criou uma metodologia não só de análise sensorial científica, mas também que envolvia a parte toda de integridade dos vinhos, de peculiaridade, ou seja, o que cada região trazia de diferente para a uva Verdicchio, e a questão de originalidade. Claro que aqui dentro de cada uma desses pilares tem várias divisões, mas originalidade é muito o estilo do vinho, é muito a mão do produtor. O produtor vai deixar mais em madeira, vai deixar menos em madeira, vai colher mais cedo, vai colher mais tarde. E a Verdicchio é uma uva que ela permite muito uma variação de estilos de vinho. Por quê? Porque, primeiro, ela é uma uva que ela não é uma uva tão fácil de cultivar. Precisa de um local mais adequado, porque ela é uma uva branca, mas ela é uma uva que a colheita dela, a vindima, é uma vindima de média para tardia, de intermediária para tardia. Tu não colhe ela tão cedo. Então, se ela fica mais tempo no cacho, né, se ela fica mais tempo na videira, ela corre mais risco. Inclusive, ela é uma uva que ela é suscetível. Ela é muito sensível a míldio, ela é muito sensível à podridão, a botrytis. Tanto a botrytis cinza, né, a botrytis, a podridão cinzenta, quanto a botrytis cinerea, né, que aí vamos chamar de podridão nobre. Botrytis cinerea é o nome do fungo em si, mas tanto quanto a podridão, que a gente chama de podridão nobre, aonde a uva muda as características e ela vai ganhar um caráter diferente, que é o que acontece em Tokai, que é o que acontece em Sauternes, que é o que acontece com muitos vinhos alemães, e são poucas uvas brancas que são suscetíveis, e a Verdicchio ela é suscetível, mas a região do Marche em si não é tão favorável para ter botrytis
nobre, né? Para ter podridão nobre. Acaba tendo podridão cinza. Mas eu já provei vinhos de verdíquio com podridão nobre e são simplesmente espetaculares. Porque o perfil da uva verdíquio é uma uva que gera vinhos, ou pode gerar vinhos mais encorpados, estruturados, branco, tá? Estamos falando que é uma uva branca, mas ela tem uma acidez mais alta. E essa acidez mais alta faz um trabalho super importante de equilibrar essa estrutura maior. Com certeza, um dos maiores destaques da verdíquio é essa intensidade de características, tanto estruturais, um pouco mais de corpo, um pouco mais de álcool, um pouco mais de características de aroma e sabor, mas também uma acidez alta que ajuda a equilibrar esse contexto, porque senão ia ficar um vinho desequilibrado. E a verdíquio tem esse caráter. E a gente está falando da verdíquio, principalmente verdíquio de matélica, que a DOCG vai surgir em 1967. Ou seja, logo depois que surgem as DOCs na Itália. Estou falando da DOC, tá? Em 1967 surge a DOC. A DOCG só vai surgir em 2010. Né? A gente está falando aí quase 40 anos depois para surgir a DOCG. Mas a DOC de verdíquio de matélica, até surgir, matélica surge primeiro. Surge em 1967. Logo em 68 já surge Diese, né? Verdíquio de Castelo Diese. Mas são já são DOCs, né? Que surgiram muito cedo. E as duas DOCGs vão surgir só em 2010. Daqui a pouco eu explico um pouco mais a diferença. Ali que vocês estão vendo é matélica. No fundo, vocês estão vendo os vinhedos de matélica. O Marche, como um todo, é muito legal, porque é uma região que parece muito com a Toscana. Só que ela é muito mais interiorana. Ela tem menos fama, é menos turística. Os próprios italianos não vão muito para o Marche. É muito mais interiorano. Mas ela é lindíssima, tanto quanto a Toscana, e tem uma riqueza gastronômica de vinhos incríveis. Vale muito a pena conhecer e é muito mais barato, certo? Falando um pouco da origem da verdíquio, daqui a pouco a gente entra um pouco mais na questão das regiões. Falando um pouquinho das características da verdíquio, e principalmente da sua origem, ainda não está comprovado. Já tem vários estudos sendo realizados por essa. É uma uva super importante para uma região. A Itália tem 20 regiões. Cada região tem várias denominações. Essa é a principal uva de uma região inteira, que tem outras denominações, mas é uma das 20 regiões italianas tem uma uva que se destaca muito, que é a verdíquio. Então, ela é muito estudada, ela é muito valorizada nessa região. Inclusive, tem vários centros de pesquisas que trabalham tentando entender melhor a uva, tentando entender melhor as características, né? O próprio Tias trabalha tentando entender melhor a verdíquio, e se estuda muito a uva, mas ainda não está comprovada a sua origem. O que se sabe é o seguinte: primeiro, é uma uva muito antiga, e provavelmente essa uva já era trabalhada pelos antigos etruscos, que era o povo que dominava aquela parte central da Itália, e aí a gente está falando de 1000 a.C., certo? Estamos falando de bastante tempo atrás. Mas isso ainda não é 100% comprovado. O que se sabe é que é uma uva muito antiga e que provavelmente a origem dela vai ser no norte da Itália, lá no Vêneto. Ela é plantada no Vêneto, ela ganha nomes diferentes, inclusive, onde ela é plantada. E ela, durante muito tempo, foi confundida com a Trebbiano. Ela era confundida e, de certa forma, até valorizada, porque a Trebbiano é uma uva muito plantada, principalmente um clone de Trebbiano. Trebbiano é a uva branca mais plantada de toda a Itália. E tem um clone de Trebbiano, que é o mais plantado, que a gente chama de Trebbiano toscano. E esse clone é um clone que tem poucas características, é uma uva com muito mais acidez, precisa trabalhá-la muito bem para ela conseguir ter um pouco mais de caráter, de aromas, sabores, mas a acidez alta, por isso que ela é muito plantada. E na região do Vêneto, principalmente na região de Suave, tem uma uva que eles consideravam um clone de Trebbiano, mas com mais características, com uma acidez alta, que é o caráter da verdíquio, mas com mais intensidade de aromas e sabores. Por isso que, inclusive, era utilizada no corte, ainda é utilizada no corte do vinho suave. A uva principal do suave é a Garganega, que é uma uva branca. Mas também é permitido outras uvas, dentre elas a Trebbiano de suave.
Só que hoje já se sabe que esse clone de Trebbiano nada mais é do que a Verdicchio, que se achava que era um clone de Trebbiano com mais características. É muito provável que essa uva tenha nascido nessa região, ou do Vêneto, talvez na fronteira ali com o Friuli, até no Trentino ela aparece. Inclusive tem um trabalho muito forte, ela foi desaparecendo, ela foi perdendo espaço, mas tem um trabalho muito forte feito por um instituto, que é um instituto muito legal, se chama San Michele Alto Adige. É incrível esse instituto, é um instituto de pesquisa enológico muito legal, que faz um trabalho de estudo, pesquisas muito bacana e está tentando recuperar um pouco mais a tradição dessa uva no norte da Itália. Ou seja, na região do Marche, extremamente valorizada. No norte ainda, tentando recuperar. E lá no norte ela ganha um nome, entre outros nomes, o sinônimo que é Peverella, que foi como ela veio para o Brasil, que também foi muito plantada pelos imigrantes italianos até os anos ali 70, onde outras caças vão ganhando mais protagonismo, com a própria Chardonnay, Riesling Itálico, caças internacionais vão ganhando protagonismo maior e a Peverella vai perdendo espaço. E hoje, tentando recuperar um pouco com alguns produtores que fazem esses trabalhos incríveis, como a própria Era dos Ventos, como o próprio Salvati, lá nos Caminhos de Pedra, ok? Bom, se ela já era cultivada pelos etruscos, ainda não está comprovado, mas é uma uva muito antiga. E ela provavelmente é a uva que já foi citada por outros textos importantes, ok? Textos históricos que dão referências, inclusive por Plínio Velho. Então, provavelmente essa uva é uma uva muito antiga. Mas ela, com certeza, ela vai ter suas primeiras referências já como Verdicchio. Então, é uma uva antiga e está numa região antiga. Se vocês pararem para pensar, Matélica, que é uma cidadezinha que é uma cidadezinha medieval ainda, tá? Ela é uma cidadezinha muito interiorana, mas é uma cidadezinha que ela tem mais de 1000 anos. Mais de 1000 anos. Então, pensar que a gente tem uma uva lá sendo cultivada há 1000 anos não é problema, certo? Não é problema. Inclusive, tem alguns vinhedos antigos, claro. Alguns vinhedos antigos em Matélica, não tem 1000 anos os vinhedos, estou falando de vinhedos aí com 50, 60 anos, que fazem alguns dos vinhos mais espetaculares, brancos aí de toda a Itália, ok? Bom, mas então uma uva antiga. E aí no Marche tem referências importantes dessa uva a partir do século XV. A partir do século XV já, com certeza, tem referências históricas dizendo, oh, isso aqui a gente está falando de Verdicchio. E essa vai se tornar a uva referência do Marche. E o Marche, ali nos anos 60, quando essa uva começa a ganhar um destaque maior nessa região, né, tanto que logo em seguida que surgem as DOCs na Itália, Verdicchio já ganha uma DOC no Marche, né, ganha duas, na verdade, ganha a DOC de Matélica e ganha a DOC de Jesi. E nos anos 60, eles começam a exportar muito esses vinhos, Estados Unidos e outras regiões, e aí eles desenvolvem uma garrafa peculiar, que é essa garrafa em formato de ânfora aqui. Deixa eu marcar aqui um pouco mais o meu mouse. Deixar ele aqui para ficar mais fácil para vocês verem. E começa a ganhar destaque essa garrafa em formato de ânfora, que é para dar uma valorização também no produto, uma diferenciação no produto. E essa garrafa, ela até hoje ela é encontrada, principalmente nos verdicchios italianos ali do Marche, mais leve, mais baratos, mais os vinhos normalmente os verdicchios de entrada. Por quê? Porque era o estilo que era mais famoso na época, que era esse vinho mais com caráter frutado, com uma acidez alta, um corpo médio, não tem tanto corpo. Então, quando vocês acharem essas garrafas em formato de ânfora, normalmente são esses vinhos, os verdicchios mais de entrada. E aí depois vão tendo os vinhos mais valorizados, os vinhos que têm mais características, mais intensos, um pouco mais complexos, e aí já vão ter garrafas normalmente ou garrafas bordalesas ou garrafas borgonhesas, né? Que é essa aqui com formato de Borgonha, que é o mais clássico. Inclusive, né, os vinhos que eu trouxe que eu mostrei para vocês, tanto de Matélica quanto de Jesi, normalmente os vinhos Riserva, que aí os vinhos Reservas e Verdicchio já são DOCG, tanto Matélica quanto Jesi, aí vão normalmente usar garrafas borgonhesas, ok? É uma referência, né, porque já está mais associado a vinho branco.
Qual é o perfil da Verdicchio, né? Então, qual é o perfil médio dos vinhos de Verdicchio? Faz diferentes estilos de vinho, ok? E aqui eu estou pegando a referência no mundo, aonde a referência no mundo é o Marc, tá? Não dá para a gente fugir disso. Lá é a maior destaque por essa uva. Inclusive, é um dos vinhos brancos que é seguidamente referenciado pela Janssen Robinson. Inclusive, Villa Bucci, que é esse vinho de Eze, tá no Atlas Mundial do Vinho, tá? Tem o rótulo dele lá. É um vinho com grande destaque internacional. Claro, vinícolas pequenas, produtores pequenos, é uma região mais interiorana. Tem alguns produtores até um pouquinho maior em IESE do que Matélica, e que aí consegue ter um destaque internacional um pouquinho maior. E a gente tem alguns desses vinhos chegando no Brasil, só de IESE. Matélica ninguém chega, né? Nenhuma vinícola ainda conseguiu chegar. Eu estou tentando ajudar que a gente tenha alguma coisa de Verdicchio de Matélica logo chegando aqui no Brasil, certo? Mas, bom, isso ainda é um trabalho longo e a pandemia veio e trancou tudo. Mas o que a gente tem do perfil médio dos vinhos de Verdicchio? Primeiro, é um vinho que tem uma média intensidade de cor. O Verdicchio tem a casca um pouquinho mais grossa. Por isso o amadurecimento dela na videira de intermediário para mais tardio. Porque essa pele dela é mais grossa. Essa pele mais grossa tende a trazer um pouquinho mais de cor e tende a trazer um pouquinho mais de aromas. Mas a gente está falando de vinho branco. Os vinhos de entrada de Verdicchio são vinhos que o maior destaque vai ser a acidez. E a gente vai ter um pouco menos de cor e a gente vai ter um pouco menos de aroma. Conforme vão tendo os vinhos que são melhor trabalhados, ou as uvas são melhor cuidadas, ou as uvas de melhor qualidade, vão para os verdicchios, ou para os verdicchios superiore, ou para os verdicchios reserva. E aí tem, inclusive, alguns verdicchios, né? Principalmente verdicchio de IESE. IESE tem uma zona que é chamada clássico, Matélica não tem, Matélica é muito pequeno. E aí essa zona clássico, o verdicchio de IESE superiore e o verdicchio de IESE reserva, são vinhos que aí ganham um pouquinho mais de cor, certo? Aí a gente está falando que acaba tendo um pouquinho mais de cor, esse perfil sobe um pouquinho, acaba tendo até um pouquinho mais de intensidade de aromas. Nossa, essa marcação aqui ficou horrível, inclusive eu vou mudar isso. Acaba tendo um pouquinho mais de cor, né? Acaba tendo esse perfil subindo, acaba tendo um pouquinho mais de aroma, certo? E acaba tendo até um toquezinho fenólico, às vezes até um toquezinho tânico começa a aparecer, porque esse caráter fenólico da casca, às vezes, um pouquinho de contato e pode aparecer. Não é comum Verdicchio ter tanino, tá? Não é isso. Mas o corpo e o álcool também. Normalmente esse álcool vai estar subindo e normalmente esse corpo também vai estar subindo. Então, os vinhos de maior qualidade, eles apresentam mais características. Pele mais grossa, casca mais grossa, as características da casca mais presente. Quanto mais amadurece a uva, mais essas características da casca ficam evidentes. Por quê? Porque pode deixar um pouquinho mais em contato, um pouquinho mais em maceração, por mais que seja pequena, pouco tempo, maceração normalmente em temperaturas mais baixas, pode extrair um pouco mais da característica da casca. Então, aqui alguns pontos interessantes quando a gente fala desses verdicchios de qualidade maior. Tem a oportunidade, prova verdicchio reserva. Por quê? Porque verdicchio reserva vai te apresentar o que melhor a uva pode expressar nos vinhos. E lembrando, sempre Itália, produtor é fundamental, certo? Produtor é fundamental. Outro contraponto importante, contraponto porque a gente vai dizer equilíbrio. A acidez de verdicchio normalmente é de entre média e muita até muita. Ou seja, normalmente é um vinho com bastante acidez e essa acidez equilibra esse contraponto. E ainda falando do perfil sensorial de verdicchio, aqui a gente vai ter um diferencial, ou dois diferenciais importantes. Primeiro, verdicchio de vinhas velhas. É bem menos comum, não é tão fácil de se encontrar, mas expressa
um caráter de, a vinha velha, de mais intensidade de aromas e sabores, e normalmente vinhos mais complexos, vinhos que expressam mais complexidade aromática. Associado a isso, a pele um pouquinho mais grossa, aqui vocês estão vendo, né? Vocês podem ver que a pele é um pouquinho mais grossa, inclusive ela tem uma coloração que é um pouco mais intensa na própria pele da uva. A Verdica, ela tem um pigmento um pouquinho maior, inclusive tem até alguns pontinhos pretinhos, é comum nessa uva. Essa pele mais grossa, quando amadurece mais e fica um pouco mais em contato com o líquido, não chega a ser um vinho laranja, né? Não tem maceração. Às vezes até tem uma pequena maceração a frio, pouquinha coisa. Ela traz essa nota fenólica mais presente, principalmente sensorial, não de estrutura tânica, mas uma nota que, principalmente quando o vinho evolui um pouquinho, ele traz um caráter que é delicioso de amêndoas, de avelã, e até uma amêndoa defumada, um toque de amêndoa tostado. Tem aquele toquezinho aquele toquezinho, sabe, quando come amêndoa pura, e tem uma certa picânciazinha no fundo da boca, inclusive por isso até gostam de dizer que ela é um pouco picante, aquele toquezinho amarguinho, mas é aquele amargo gostoso, né? Aquele amargo persistente, né? Aquele amargo que desequilibra. Não. E isso os grandes verdictos apresentam. Tem uma diversidade muito grande de estilos de vinhos, então, desde esses leves, com acidez alta e um caráter um pouco mais frutado, floral, um toquezinho floral, até esses vinhos reserva com uma intensidade de aromas e sabores maior, com esse toque amendoado mais presente, o caráter frutado presente, e isso sempre a acidez um pouco mais presente, e o corpo e o álcool desses vinhos reserva um pouco mais presentes. Tanto que uma diferenciação para fazer o vinho DOC do vinho DOC G, uma das diferenciações é o seguinte, o vinho DOC, ele exige no mínimo 11,5% de álcool para verdicto. O vinho reserva, que aí já é do DOC G, exige no mínimo 12,5% de álcool. Olha que interessante. Ou seja, no mínimo 1% de álcool a mais para ser classificado como reserva. E mais outras exigências, né? Por exemplo, tem que ter, para ser reserva, tem que ter no mínimo 18 meses entre amadurecimento e envelhecimento. Não exige passagem mínima por madeira, mas no mínimo 18 meses de amadurecimento. Tem que ficar no mínimo 18 meses entre tanque, madeira e garrafa. Tanto para o reserva de matélica quanto para o reserva de IES, certo? Aqui tem algumas perguntas aqui chegando. A Mônica aqui falou que degustou um espumante Peverella, incrível, sim. Um outro estilo de vinho bem comum de se fazer com verdicto, tanto na Itália quanto aqui no Brasil, é o espumante. Esse perfil de acidez mais alta, esse perfil de tu poder colher a uva, né, ela intermediária, onde ela não desenvolveu tanto essa parte aromática ainda, também favorece ela muito para esse estilo de vinho espumante, com uma qualidade, inclusive, muito alta, certo? Tanto aqui no Brasil quanto na Itália. Um outro estilo de vinho que é feito com verdicchio é o passito. Inclusive, nas DOCs, é permitida a DOC passito, onde tu colhe a uva e deixa ela desidratar um pouquinho, como acontece com vinho santo, como acontece, né, com recioto, no Vêneto. Então, é permitido fazer passito também, que é um vinho doce, certo? Bom, o Zé Santos perguntando se os vinhos de verdicchio têm grande potencial de guarda. Aí que tá. Sim, os vinhos de verdicchio reserva são vinhos com potencial de guarda. Quando eu estava fazendo meu mestrado lá na Itália, esse enólogo que eu falei para vocês, Roberto Potentini, que é o maior especialista em verdicchio do mundo hoje, com certeza, ele é italiano, ele mora em Matélica, inclusive, e ele é casado com uma brasileira, muito legal. Ele é professor da Universidade de Camerino, ele também trabalha no TIAS, e ele é o enólogo-chefe da Belisário, que faz o Cambrugiano, e ele dá consultoria ali para umas 30 vinícolas na Itália. Ele é super premiado. Então, um cara que é incrível, mas assim, uma pessoa de um coração, uma pessoa de uma humildade. Eu sempre que vou lá, ele é casado com uma brasileira, ele tem 3 filhinhos, são italianos, né? Eles moram lá. Mas ele também tem um apego pelo Brasil. Então, é uma pessoa de um coração incrível. Beijo no coração de vocês, Roberto e Nilde. Saudade de vocês. E agora, quando a gente teve em novembro,
com a turma do MBA do vinho, a gente esteve lá estudando em Camerino, a gente fez um intercâmbio lá, e o Roberto foi um dos professores. E o Roberto nos levou em vários vinhedos de verdicchio, e, enfim, né, deu uma aula muito grande para a gente verdicchio, e foi muito legal, assim, porque até onde a gente pode chegar com essa uva branca realmente é um diferencial enorme. E aí o Zé estava perguntando sobre essa questão de potencial de guarda. Os reserva têm um potencial de guarda. Quando eu estava fazendo meu mestrado, o Roberto fez comigo uma degustação de vinhos antigos de verdicchio, desde 96. Ele fez de 96 a 2016. E assim, os vinhos ali dos anos 2000 e alguma coisa, ele fez de Cambrudiano. E Cambrudiano só em algumas safras que eles produzem esse vinho. É simplesmente espetacular. As notas evolutivas desses vinhos, que é essa nota amendoada, essas notas de nuts, né, que remete a alguma coisa de amêndoa, essa nota de noz, e essa nota da fruta, essa nota resinosa, e o volume de boca, a acidez continua equilibrando o conjunto, é simplesmente espetacular. Eu sempre que eu posso, eu trago vinho de verdicchio para colocar nas aulas, e um dos vinhos 2000, eu sempre gosto de fazer uma referência assim dos vinhos, os melhores vinhos que eu degusto durante o ano. 2020, 2019, 2018. Em 2018, o melhor vinho que eu degustei foi um verdicchio. E foi um verdicchio que foi um cambrudiano, que ganhou Trebbicheri da Gambero Rosso, que eu tinha trazido na mala e eu abri num curso de vinho de Itália. É simplesmente espetacular. A experiência simplesmente espetacular. A Mara Flora chegou aqui. Oi, Mara, tudo bom? A Mara estava com a gente lá nesse intercâmbio. A Mara é aluna aqui nossa de pós da SPM e estava nesse intercâmbio final. Foi final de 2019, que foi lá em Camerino. E a gente, né, foi estudar verdicchio também com o Roberto Potentini, que é uma figura, é uma pessoa especial. Beijo aí, Mara, saudade de vocês também. A Andréia Vandon, Marcelo, o Era dos Ventos trabalha a uva para fazer vinho laranja, que é sensacional. Sim, Andréia, eu até tinha falado no começo, é espetacular. O Era dos Ventos, que faz um vinho laranja com a verdicchio, inclusive o verdicchio do Era dos Ventos é um verdicchio de vinhedo velho, vinha antiga. Isso que eu estava falando para vocês, que verdicchio expressa muito esse caráter em vinhas antigas. O Era dos Ventos é um vinhedo, se eu não estou enganado, tem aí 50 anos já os vinhedos de Era dos Ventos, do Peverella, né? Verdicchio e Peverella são sinônimos. Simplesmente incrível. Bom, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Bom, diferentes estilos dessa garrafinha em ânfora, quando vocês acharem na Itália ou até aqui no Brasil, quem importa, são os vinhos normalmente de entrada. Não significa que sejam ruins, não. Podem ser vinhos bem interessantes, mas uma nota, normalmente, o que vai ter? Um caráter mais cítrico, um caráter de um pêssego normalmente pêssego branco, né? Aquele pêssego super maduro. Pode ter uma notinha de amêndoa, mas normalmente esses vinhos não são para envelhecimento, são vinhos para serem consumidos jovens e frescos. O Reserva ou o Verdicchio Superiore só tem em IESE, Matélica não tem, e o Verdicchio Reserva, que tem Matélica e tem IESE, esse sim tem um potencial de guarda um pouquinho maior. Aqui eu trago para vocês um pouco do perfil vitícola, onde fala um pouquinho sobre a uva, nessas características evolutivas da uva, e principalmente amadurecimento, caráter dela no vinhedo, que fala um pouco disso, né? Que é um vinho, é uma uva que tem um amadurecimento médio para tardio, não colhe ela cedo, suscetível à podridão, né? Tanto podridão nobre quanto podridão cinza, mas não é hábito tentarem fazer vinhos botritizados, mas eu provei um vinho botritizado. Aliás, provei mais de uma vez vinho botritizado. Alguns produtores fazem, são simplesmente espetaculares. Quando possível que vocês puderem ver, é difícil chegar no Brasil, mas quando tiverem oportunidade, quando puderem achar alguns vinhos de vinhas velhas, caso do Era dos Ventos, que a gente tem aqui, né? Peverella Era dos Ventos é vinhas velhas, traz um vinho com uma complexidade maior, normalmente de aromas e sabores. E os vinhos, quando bem trabalhados, a uva quando bem trabalhada, traz uma complexidade maior e traz um potencial de guarda. Um ponto importante, tá? O potencial de guarda de verdicchio, desses vinhos, principalmente de reserva, não é a de eterno, tá? Não é aqueles vinhos, 30 anos, não. A gente tá falando de um vinho com potencial de guarda de 10 anos, 15 anos, os seus melhores. Não vai muito além disso também, ok? Porque senão começa a perder caráter. Começa o vinho a perder características, começa a perder um pouco de intensidade, começa a perder, fica um pouco desequilibrado. Então, estamos falando aí de 10 anos
Eu considero o melhor envelhecimento de verdicchio até 10 anos. Olha, e raros aí subindo, sempre reserva, e raros aí passando disso. Normalmente com 5 anos, de 5 a 10 anos, os melhores vão estar aparecendo. O melhor que eu provei, eu falei, né, o 2018, era um verdicchio cambrudiano de Matélica, reserva 2012. Então, era 2012, a gente provou em 2018, foi num curso. A gente está falando aí de 6 anos de vinho, mostrando de uma forma simplesmente espetacular. O Lincoln falou, se possível comentar sobre o verdicchio da Garofalo. Falo sobre o verdicchio da Garofalo, eu vou falar daqui a pouco, porque Garofalo é um dos produtores que chega no Brasil, certo? Falo sim, Lincoln, daqui a pouco eu vou falar sobre alguns produtores e vou falar sobre Garofalo. Garofalo é um grande produtor, um produtor super importante de verdicchio de Jesi, uma vinícola grande e muito legal. Inclusive que chega no Brasil. 2 produtores que chamam Garofalo e quem traz para o Brasil é a Gran Cru. E tem um outro produtor que eu gosto muito, Garofalo, recomendo fortemente, e um outro produtor que chega no Brasil, que também é de Jesi, se chama o Manironchi, quem traz é a Decanter, que esse é também espetacular. Né? O Manironchi, quando a gente teve agora, final de 2019, a gente foi visitar o Manironchi lá em Jesi, é incrível. Os vinhedos, a vinícola, foi uma experiência, passou quase o dia inteiro lá. Foi uma experiência realmente muito, muito legal. Certo, vamos falar agora de um pouco mais das regiões, né? Como se a gente já não estivesse falando, falar um pouquinho mais lá do Marque, vamos falar um pouquinho também, um pouco mais daqui do Brasil, né? Da nossa Serra Gaúcha. A Cláudia está falando que já degustou Garofalo e adorou. Sim, é bem legal. Infelizmente, chegam caros no Brasil, certo? O verdicchio chega caro no Brasil, mas é legal. Quando tiver a oportunidade de provar, prove. Se não for superior e se não for reserva, tentem provar o mais novo possível. Se for superior e for reserva, tem um potencialzinho de guarda interessante aí. Itália, tá? E aqui para a gente começar a entender um pouquinho dessas regiões. Não vamos falar tanto do norte, porque não é protagonismo. O protagonismo de verdicchio é no Marche, região central da Itália, principalmente nessa região aqui que a gente chama do cotovelo da bota italiana. Aqui que está o Marche, tá? Quando tiverem dúvida, o Marche está aqui. É esse cotovelinho. Inclusive, a capital do Marche, né, Ancona, está aqui, bem no cotovelinho da bota italiana, certo? Então, essa região central que é a protagonista para verdicchio, ok? Mas vamos avançar. Então, a Itália é, né, uma península, a gente sabe que os mares aqui são extremamente importantes, a cadeia, a bacia do Mediterrâneo como um todo, e aqui o mar Adriático vai fazer um trabalho extremamente importante para verdicchio. Algumas questões, e aqui algumas referências que podem aparecer nos rótulos de verdicchio e que pode nos dar algumas referências. Então, primeiro, Bianco, né? Ele acaba sendo Bianco, a referência é branco, ele acaba sendo uma referência mais fácil. Mas clássico, verdicchio di Jesi pode aparecer. Na verdade, o nome correto é Verdicchio dei Castelli di Jesi. Jesi é uma cidade que é uma cidade também medieval, é uma cidade, inclusive, murada. Para você entrar, você entra nos portões da cidade, e é uma cidade também bastante antiga, e o clássico é essa região principal, essa região onde nasceu ali Verdicchio di Jesi. Outra denominação, outra referência que aparece bastante é o reserva, inclusive reserva para verdicchio é DOCG, tanto Matélica quanto Jesi, e Jesi, somente Jesi, também pode aparecer referência superiore. O que muda do verdicchio, falando de Jesi, verdicchio convencional para o superiore e para o reserva? O superiore exige um amadurecimento maior do que o convencional da uva no vinhedo. E tem um teor alcoólico mínimo de 12% de álcool. O reserva exige ainda um pouco mais de amadurecimento e no mínimo 12,5% de álcool. Ou seja, se a uva ficar mais tempo no pé, ela ganha um pouco mais de complexidade. Ela ganha um pouco mais de caráter. Só que o que vai acontecendo? Tem risco maior de ter problema. A gente viu que ela é uma uva que é suscetível a doenças, então vai ficando maior o risco, certo? O que eles fazem? As uvas melhores, eles vão deixando para amadurecer um pouquinho mais, não é sobremadura, ela só amadurece um pouquinho mais, ela tem acidez alta, ela não perde tanto essa acidez, e colhe ela vai ter mais características. E esses são os vinhos que vão, as uvas que vão para os vinhos ou superiore, que só tem IES, ou para o reserva, que tem Matélica, que tem IES. Okay? As reservas entregam mais complexidade.
A Andréa está perguntando, Marcelo, qual a média de preço em euro de um vinho de Verdicchio Reserva? Ótima pergunta. Varia um pouco, tá? Matélica, que são ainda melhores, que eu considero, né, como Cambrudiano, enfim, o preço é um pouquinho menor para o reserva, fica na faixa de 20 euros, ok? Tem o Mirum, que é o vinho ícone, que é uma vinícola muito pequenininha de Matélica, inclusive quem faz também é o Roberto Potentini, tanto o Cambrudiano de Matélica quanto o Mirum é o Roberto que faz, e o Mirum é um vinho muito icônico, uma vinícola muito pequena chamada La Monachesca, e esse fica na faixa aí dos 20 euros. Cambrudiano fica na faixa dos 15 euros, os Verdicchio de Matélica. E La Monachesca é incrível, tá? Vinícola pequena, é uma vinícola boutique, dificílimo de achar. O vinho, a referência desse vinho é tão importante que vocês sabem aquele livro 1001 Vinhos para Beber Antes de Morrer? La Monachesca, o Mirum, tem uma página naquele livro falando do Mirum, que é esse Verdicchio Reserva da La Monachesca. Então, na faixa de 20 euros. Claro, fora da Itália vai pagar caro, né? Vai pagar aí quase o dobro. Quando a gente fala de Iesi, Verdicchio dei Castello di Iesi, depende do produtor. Garofoli, por exemplo, Garofoli, Manironchi, os reservas vai pagar na faixa aí dos 20 a 30 euros. Já Villa Bucci, que para mim é o melhor deles, quando fala de Iesi, Villa Bucci, o vinho é 40, 45 euros. É uma vinícola boutique, também altíssima qualidade, e o preço acaba subindo um pouquinho mais. Isso eu estou falando tudo lá na Itália, na Regione Marche, tá? Que é o local do berço aí da Verdicchio. Legal. A Itália, então, 20 regiões, e quando a gente fala, então, de Verdicchio, o protagonista é aqui o Marche. O Marche faz fronteira com a Úmbria, com a Toscana, e com Abruzzo e com a Emília-Romanha. Mas, então, essa região central. Então, essa região central da Itália, toda aqui, ela tem um perfil de vinhos um pouco mais intermediários entre potência, que a gente vai ter, potência de álcool e corpo que a gente vai ter no sul, e maior acidez que a gente vai ter no norte. Então, aqui a gente faz esses vinhos um pouco mais intermediários, esse perfil um pouco mais, né, que a gente vê da Toscana. A Toscana é um bom exemplo. A Toscana está aqui, o Marche está aqui. O Marche é tão lindo quanto a Toscana. Gente, uma dica para vocês, tá? Quando vocês tiverem a oportunidade na vida de vocês de conhecer o Marche, vão conhecer o Marche. A gente está falando assim de 150, menos de 200 quilômetros de Roma para o Marche, e é simplesmente lindo, lindo. A gastronomia é muito mais barato, a riqueza gastronômica é incrível, tá? É incrível. E parece muito a Toscana, a região muito mais culinar. Tem a cadeia dos Apeninos, que divide, né? Vou mostrar para vocês que divide toda a Itália, que separa a Toscana do Marche. Mas é muito parecido, assim. Inclusive as colinas, é lindo, é lindo. Mas muito menos turístico, tem bem menos gente. E aqui um pouco do Marche, para vocês começarem a conhecer. E aqui, especificamente, o Vale do Esino. O Esino é um rio que vai em direção ao Mar Adriático, região com solo muito rico em calcário. Vocês podem ver aqui essa montanha que é completamente branca, né? Vocês vê o solo muito rico em calcário, e esse calcário é carbonato de cálcio. A gente sabe que solo calcário, aonde tem vinhedo, tende a fazer vinhos com mais acidez. Inclusive, meninos e meninas, aqui nessa região, tu não pode tomar água direto. Eles não recomendam que tome água direto do rio, por mais que a água seja limpa. Por quê? Porque ela é muito rica em calcário e pode gerar pedras. Inclusive, tu tem que passar por um filtro a água que vai remover um pouco desse calcário para evitar de ter algum problema com pedras e outras coisas. É interessante, né? Mas é muito legal, região realmente muito linda. A André continua perguntando aqui sobre nas DOCs de Verdicchio, eles podem produzir espumantes? Podem. A DOC de Verdicchio, a DOC, não DOC G, DOC G é só o vinho tranquilo reserva. A DOC permite vinho branco, permite vinho passito e permite vinho espumante. As DOCs, tanto Matélica quanto Iesi. As duas permitem vinho tranquilo branco, que é o mais famoso, mais conhecido, o vinho passito, que é um pouco mais raro, e o vinho espumante, que é intermediário entre o vinho branco tranquilo e o passito no sentido de volume. Pode, inclusive aqui no Brasil,
A Vinícola Salvati faz 2 espumantes, 2 que eu conheço, não sei se eles não fazem outros, com verdicchio bem interessantes, tá? Claro que aqui eles chamam de Peverell. Bom, aqui alguns dados históricos que eu trago para vocês, alguns dados inclusive interessantes. Se a gente pega o Mark aqui, vocês podem ver que a produção de vinho genérico é quase equilibrado com a produção de vinhos DOP. DOP aqui a gente pode incluir DOC e DOC-G, ok? A produção do Mark entre vinho branco e vinho tinto, também o vinho branco ganha um pouquinho de destaque, mas tem um equilíbrio. Mas com certeza, quando vocês forem procurar vinho do Mark, procurem os vinhos brancos e verdicchio, que vocês vão estar bem melhor atendidos. Não é que não tenha vinho tinto, tem. E o que é protagonista aqui no Mark? Protagonistas são vinhos de corte entre Sangiovese e Montepulciano, que faz um equilíbrio interessante. Inclusive tem uma DOC-G chamada Cônero, Rosso Cônero, que é muito legal. Até eu mostro daqui a pouco para vocês. O Cônero é uma montanha de calcário que fica de frente para o mar Adriático. É lindíssimo. Tem a Baviera do Cônero, que é espetacular, um lugar lindo também. Eu mostro para vocês daqui a pouco. E também aqui a gente tem uma outra uva que se chama Lágrima, que inclusive faz uma denominação aqui chamada Lágrima de Morro d'Alba, que é muito interessante, que é uma uva que é uma uva tinta que tem aroma de rosas. É muito interessante. É um aroma que lembra um pouquinho a Gewürztraminer, mas é uma uva tinta, muito, muito aromática. Bom, então a gente falou, né? Região central da Itália, onde tem esse clima um pouco mais moderado, principalmente por causa dos mares. O mar Adriático é um mar muito frio, muito gelado, é ruim até para tomar banho, mesmo no verão. Ele lembra um pouco o Pacífico, né? E não é por isso que até que o Pacífico, ali, aquelas zonas onde o Pacífico modera, a gente acaba tendo um clima que a gente chama, né, de influência mais mediterrânea também. E aqui a gente tem exatamente isso. A gente tem, quando a gente fala do Mark, tem um vento muito forte que sai lá do sul na verdade, nem sai do sul da Itália, ele vem lá do norte da África, cruza todo o mar Adriático, chamado Tirocco. O Tirocco, o Sirocco, né? O Sirocco, ele é muito forte, ele é quente quando ele sai da África, mas ele fica gelado, porque ele, né, vai acompanhando aqui o mar, que é um mar frio, vai esfriando. E, gente, o frio mais intenso que eu peguei na minha vida não era nem tão frio, temperatura ambiente, foi com aquele Sirocco gelado, parecia que tu estava completamente sem roupa, assim. Mas esse vento ajuda a sanidade das uvas aqui. Por quê? Porque ajuda a deixar a uva um pouco mais seca, com menos umidade. O vento ajuda a tirar um pouco da umidade da uva e ela não pega tanta doença. Ok? Então, essa é uma vantagem que a gente tem no Mark. Aqui um pouco do perfil da Itália. E aí a gente vai ter aqui, onde vocês estão vendo mais escuros, são pontos mais altos. Então, principalmente mais marronzinho. Vocês veem amarelo, são cadeias intermediárias, e mais verdinho, mais plano. E aqui no Mark, o que a gente tem? Tem a cadeia dos Apeninos. E a cadeia dos Apeninos vai fazer o quê? Uma exposição muito legal para os vinhedos mais virados para o leste. Vinhedos para leste e principalmente sudeste são os vinhedos de maior qualidade no hemisfério norte. E aqui a gente tem muitos desses vinhedos expostos para essa posição, que favorece bastante para os vinhos aqui no Mark, ok? Aqui um solo muito rico em calcário. Aqui até trouxe, né? Estou saudosista. Hoje está praticamente, né, nessa época de final de ano. Aqui Camerino, para vocês verem também. Aqui Camerino é muito legal, que é no alto de uma colina, tá no Mark também. E aí a gente consegue ver os vinhedos, muito legal. Camerino, porque foi lá, né, que tem a Universidade de Camerino, onde eu fiz meu mestrado, onde eu dou aula, e é onde eu sou completamente apaixonado por Camerino, e aqui a Universidade de Camerino, né, que o pessoal tinha me perguntado durante a semana onde é que fica. Fica aqui, e também é no Mark. E aqui, essa mezanina é lindíssima, é um castelo antigo. A sede da universidade está fechada hoje por causa do terremoto. Terremoto, como Camerino é no alto dessa colina, o último terremoto, que terremoto fortíssimo que teve na Itália, o último mais forte dos últimos 50 anos. Infelizmente, eu estava lá e peguei o terremoto. Destruiu boa parte da cidade, e aqui tá, o castelinho está em reforma, logo vai liberar. Aqui o Monte Cônero, que eu falei para vocês, ó. E lá no fundo, vocês estão vendo o Mark. Aqui é Ancona, que é a capital, aqui atrás dessa montanha. E aqui, inclusive, vocês podem ver o quanto é rico em calcário. Okay? Tem outras denominações importantes, né? O Cônero, o DOCG, que é um vinho tinto feito à base de Montepulciano e Sangiovese.
Vernate de Serra Petrona é outra DOCG do Mark, super interessante, só que é feito com essa uva chamada Vernate, que é uma uva tinta, e aqui é um espumante tinto. É um espumante muito legal, muito gastronômico, que eles usam com algumas, inclusive para harmonização com carnes, enfim, é bem interessante. Alguns são doces, alguns são secos, é bem interessante. E a gente também tem o Lágrima de Morro d'Alba, que é essa uva que eu falei para vocês, né? Que é essa uva tinta que faz um vinho extremamente aromático. Aqui algumas curiosidades de outras denominações do Mark, tá? Aqui algumas informações também. O Mark é dividido em 5 regiões. Na verdade, o Mark é a região dividida em 5 províncias, né? Que eles chamam, que seria como se fossem os estados, né? Pesaro Urbino, Ancona, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno. E aqui, exatamente nessa divisa, a gente pega aqui de Ancona, vindo em direção aqui a Fabriano, Matelica, bem na divisa entre, aqui a gente tem Macerata e Ancona, que a gente vai ter esse rio aqui que vocês estão vendo, né, que vão formar esses vales aqui, esses riozinhos, vocês estão vendo esses risquinhos azuis em direção ao mar, que a gente vai ter os vinhedos da Verdico e de outras uvas também. E aqui as 20 denominações do Mark, para vocês conhecerem, sendo que a gente tem 5 DOCs, Gs, que são as mais importantes, e a gente tem 15 DOC, mas o que nos interessa hoje especificamente, que a gente está falando, são as nossas queridas Verdicchio, tanto reserva de Matelica, quanto reserva de Casteldiese, ok? Onde que elas ficam aqui no mar, tá? Aqui é o cotovelinho, lembra o cotovelinho da bota? Vocês estão olhando aqui em cima, ó. Aqui em cima é o cotovelinho da bota, que é exatamente aqui. O cotovelo da bota é exatamente Ancona. Aquela montanha que eu mostrei para vocês, que era o Cônero, fica exatamente aqui, ó. Aonde estão as denominações? Aqui, Matélica, certo? Verdicchio de Matélica está aqui, essa área roxinha que vocês estão vendo aqui, ok? E aonde a gente vai ter IESE? IESE a gente vai ter aqui, nessa área verdinha aqui no meio. Qual é a diferença dessas duas denominações, as duas com Verdicchio? Primeiro, IESE, aqui a gente está falando do Mar Adriático, tá? Aqui é o Mar Adriático, ok? IESE tem uma influência marítima muito grande. Matélica é um vale cercado por montanhas, que por mais que a gente está falando de uma distância aqui de 30 quilômetros, e aqui também mais ou menos de IESE para o mar, algo também em torno de 30 quilômetros, certo? IESE tem uma influência marítima muito grande, porque é aberto, é um pouco mais plano. Matélica é cercado por montanhas, é dentro de um vale. Não tem influência marítima, não tem influência do Mediterrâneo. Então, vão fazer 2 vinhos completamente diferentes, principalmente se a gente está falando dos vinhos de maior nível de qualidade, aí as diferenças ficam mais evidentes. Duas áreas de solos ricos em calcário, mas a moderação do mar em IESE faz com que tu tenha menos amplitude térmica e tu acaba tendo um vinho que tem, de certa forma, um pouco caráter frutado, mas até um caráter um pouco mais fresco presente, um pouco mais de nota cítrica presente. Em Matélica, tu tem notas mais amendoadas presentes, parecidas, estamos falando da mesma uva, mas essa composição de terroir faz com que tenha características um pouquinho diferentes. A André está perguntando, a colheita das uvas de Verdicchio para a produção de espumantes nas docks italianas é feito no mesmo tempo da maturação dos vinhos tranquilos ou tempo menor? Boa pergunta. Normalmente, para espumantes, eles colhem um pouquinho mais cedo, mas isso é uma observação importante. Colhe ela um pouquinho mais cedo, mas madura. Por quê? Porque, inclusive, para te ter... Tem uma classificação ou uma definição, né, vamos chamar assim, do espumante de Verdicchio, tanto em Matélica quanto em IESE, que exige um tempo mínimo da segunda fermentação de autólise, contato com as leveduras, mínimo de 9 meses. Então, a segunda fermentação acontece, né? Então, aqui a gente está falando de segunda fermentação em garrafa, método tradicional. Então, ela é colhida mais cedo, e quando tu vai ter uma segunda fermentação, tu não quer tanto caráter aromático na uva.
Não precisa que ela esteja com tanto perfil aromático, porque a segunda fermentação, a autólise, que vai trazer muito caráter. Então, tu colhe ela madura, mas um pouquinho mais cedo. Então, a ordem de colheita da Verdica acaba sendo o seguinte: os vinhos DOC, os vinhos de entrada, eles vão ficar a colheita da uva intermediária. Então, primeiro se colhe para espumante, depois tu colhe para fazer o vinho DOC, tranquilo, depois tu vai colher para fazer o vinho reserva. Essa janela vai depender muito de ano, vai depender muito de safra. A Itália, ela tem uma oscilação de safra muito grande, não vamos esquecer disso. Então, vai depender aí, pode chegar quase aí 2 semanas, 3 semanas, até quase 4 semanas de diferença de uma para outra, tá certo? Vai depender. E aqui está o cônero, aqui com uma foto mais ampliada, mais fácil para vocês verem. Aqui está o cônero, o cotovelinho da bota italiana, e aqui que vocês estão vendo, até essa cadeia de montanhas aqui no fundo, é o Marche. O que vocês estão vendo aqui? Aqui vocês têm a área de Iese, ou seja, plano, e com influência marítima maior, e lá no fundo da cadeia de montanhas já é o Vale do Esino, onde Matélica vai estar no meio. E essa cadeia de montanhas, ela protege da influência do mar. Por isso que o vinho de Matélica acaba tendo um pouco mais de o quê? Amplitude térmica. Essa amplitude térmica faz que até a acidez seja um pouquinho mais alta, tem uma maturação até um pouquinho maior, perde um pouquinho de corpo, perde um pouquinho de volume de boca se comparado com o Iese, mas ganha um pouquinho mais de complexidade. Ganha um pouco mais essas notas, inclusive essas notas fenólicas mais presentes. Por isso essa nota amendoada fica mais presente, por isso essa nota frutada mais com caráter de pêssego, um pouco menos para esse caráter frutado, um pouco mais de agrume, como os italianos chamam, né? Seriam essas frutas, essa nota de fruta cítrica, mas não fruta cítrica verde, não é maçã verde, nem limão verde, não. É uma nota cítrica de quê? De pomelo, é uma nota cítrica que remete a uma nota de um limão siciliano muito maduro, é uma nota que às vezes até uma nota, essa notinha floral que remete a um floral cítrico também. Então, a diferença de Iese para Matélica. E aqui o cônero, né? Lindíssimo. É uma região lindíssima que vale muito a pena conhecer. E aí, falando de Verdique, vocês estão vendo no fundo é Matélica, podem ver a cadeia de montanha já fechando essa região. E aqui como vai, o Verdicchio vai entrar. Qual é a exigência para Verdicchio aqui? Tanto Matélica quanto Iese, certo? No mínimo 85% da uva, e aí é permitido até 15% de outras uvas brancas autorizadas na região. Mas muitos produtores acabam fazendo 100% Verdicchio. Aqui é o inverso do convencional no mundo. O convencional é quando permite algo em torno de, no mínimo, 75% ou 85%, acaba tudo colocando 15% ou 25% de outras. É o mais convencional. Aqui não. Aqui o mais convencional é usar 100% da uva Verdicchio. Até porque é a principal uva da região. Certo? E aí aqui alguns produtores. Aí separando, né? Iese, maior volume, área mais ampla, mais produtores. Alguns produtores interessantes de Iese. O Maniron, que chega no Brasil, quem traz é a Decanter. Garofoli, chega no Brasil, quem traz é a Gran Cru. Casal Farneto, aqui a gente já está falando de Iese, uma produção muito pequenininha, muito legal, não chega no Brasil. Falando ainda de Iese, Villa Bucci, para mim, a grande referência do vinho Verdicchio de Iese, também não chega no Brasil, vinícola muito pequena, mas um nível de qualidade muito alto. E aí, falando de Matélica, Belisário, com certeza o maior destaque. Belisário é Matélica, mas é um pouquinho maior, é uma cooperativa. E depois La Monachesca, que é pequenininho, nível de qualidade muito alto, uma diferenciação incrível nos vinhos, eles que fazem o Mirum, é simplesmente espetacular. Daqui a pouco eu mostro para vocês os vinhos. Aqui, Iese, onde pega, começa a ter um pouquinho de colina, né? Começa a ter um pouquinho de inclinação. E aqui os vinhos, né? Alguns desses produtores que eu falei para vocês. Alguns dos produtores, cada produtor tem vários vinhos, né? Tem tem linhas diferentes, mas com certeza o Maniron, que é uma referência, chega no Brasil, é legal. Villa Bucci não chega e é a grande referência aí para Verdicchio de Iese. E Garofoli, que chega, e aí quem traz é a Gran Cru. Gosto muito desses 3 produtores, são 3 produtores que eu recomendo fortemente. 2 tem no Brasil, é um pouquinho mais fácil. Tem vários outros produtores que eu poderia citar, mas esses aqui, Bucci como uma grande referência, e esses 2, o Maniron e Garofoli, chegando no Brasil. Tem algumas importadoras pequenas que trazem alguns vinhos de Verdicchio, que é super interessante, então, quando vocês tiverem a oportunidade, provem, tanto o nosso Verdicchio aqui no Brasil, né, a Peverella, quanto o Verdicchio italiano,
recomendo que vocês provem sempre que possível, ok? Então, aqui alguns produtores interessantes para vocês, para ficar aqui como referência. E aqui Matélica, né? Matélica, cadeia de montanhas. Tem a montanha mais alta, que está aqui, quase a gente não consegue ver, né? Aqui mais para a esquerda, que é o Monte San Vitino. Esses vinhedos que vocês estão vendo aqui são lindos. Aqui é a cidadezinha que eu falei para vocês. Estão vendo aqui? Toda essa cidadezinha com essa cor, né, de pedra, essa cor mais, né, essa pedra um pouco mais clara, né, pedra rica em calcário. Essa é uma cidade, essa torre aqui, ó. Essa torre, se eu não estou enganado, se eu não estou enganado, tem quase 700 anos, a torrezinha. E eu fico hospedado aqui, eu fico de frente para esses vinhedos aqui. Então, no inverno, isso aqui é lindo. É frio, frio de lascar. É um dos primeiros lugares que neva. No inverno é frio pra caramba. No verão é quente, porque é um vale, né? São Bento é fechado por montanhas. No inverno é frio, no verão é quente, mas é um lugar lindo, um lugar simplesmente espetacular. Eu acordo assim de frente para os vinhedos. E aqui que é em Matélica, que a gente tem uns laboratórios do Centro Italiano de Análise Sensorial, certo? Que foi onde a gente levou a turminha aí nosso último estudo lá na Itália. Então, Matélica. Amplitude térmica, solo rico em calcário, o amadurecimento da uva é mais lento, é mais tardio e pode trazer um pouco mais de aroma, um pouco mais de sabor, mas mantém a acidez alta. Okay? Perde um pouco do caráter dessa fruta cítrica, ganha mais esse caráter amendoado. E aqui os produtores que eu falei para vocês, esses meninos. Aqui o Miro, La Monachesca, né, que eu falei que esse ícone aí, que é uma grande referência, mas produção muito limitada. E aqui atrás vocês estão vendo Cambrugiano, que é o meu vinho preferido quando eu falo de Verdicchio di Matélica, que é feito pela Belisário, que é essa vinícola cooperativa um pouquinho maior. É muito legal, Belisário dá para conhecer, é uma cooperativa, então é muito legal na entrada de Matélica, cidadezinha bem pequenininha, mas é muito legal conhecer, é muito bacana. Tem mais uma pergunta que chegou, Marcelo, quais são as outras castas brancas permitidas para completar o vinho de Verdicchio? São várias uvas, certo? Que são permitidas, e é exatamente isso, eles querem deixar para ter uma flexibilidade de ser permitida, dentre elas Trebbiano é permitida, a própria Garganega é permitida, tem várias uvas que são permitidas aqui, mas que elas não são protagonistas. E, aliás, é mais difícil tu achar Verdicchio com corte, que pode, é permitido, com outras uvas do que realmente com a própria uva Verdicchio, porque a Verdicchio acaba sendo a grande protagonista aqui nessa região. Aqui eu trago um estudo para vocês, que esse aqui foi um estudo até que foi publicado, isso aqui num livro, e vocês podem achar esse estudo lá no site do MIT, Instituto Marquetiano de Tutela Vini, por eles que inclusive fizeram a publicação, que é o estudo nosso do TIAS, comparando, e aí a gente fez lá, vocês encontram as 20 denominações do MARC com o perfil sensorial de cada uma delas, tanto as DOC quanto as DOC-G. E aqui eu trouxe duas para comparar, que é as duas reservas de Verdicchio di Matélica e Verdicchio di Castello di Jesi. E aí a gente começa a ver um pouquinho da diferenciação. Primeiro, são vinhos que têm esse caráter de intensidade de boca, de persistência mais marcado. Aparece uma notinha floral, certo? Verdicchio é caráter, é típico, né? Essa notinha floral aparecer. Essa nota de acidez normalmente de média subindo e esse toquezinho de amêndoa, toquezinho amargo no final de boca. Mas aí a gente vai vendo detalhes, isso aqui a gente comparando Jesi e Matélica, naquilo que eu falei, né, de tipicidade, aqueles pontos que ligam a região, são bem parecidas. Mas quando a gente começa a ver, né, a diferenciação aromática, por exemplo, e até de alguns caráteres, começa a ficar um pouquinho diferente. O que a gente começa a ver aqui? Quando a gente vai falar, por exemplo, de Matélica, a gente começa a ver essa nota especiada aparecendo mais, essa nota de uma fruta exótica aparecendo um pouquinho mais, certo? Principalmente essa nota de um abacaxi. E aqui a gente vai ver essa nota comparando com o Jesi, essa nota mais cítrica aparecendo, certo? Que a gente está vendo que é uma região com influência marítima. Aqui, a gente vai ter essa nota amendoada em Matélica mais evidente, mais marcada. Então, começa a ter uma diferenciação. E a gente vai ter, de modo geral, que isso
a gente não divulga aqui nesse estudo, porque isso entra muito nessa questão de, não de peculiaridade, mas aquela questão de toque de produtor, e aí produtor é super importante, que em matélica eles gostam de deixar essa intensidade mais evidente. Eles gostam de deixar esse volume de intensidade aromática mais evidente. E em ES, eles gostam de deixar esse volume principalmente de um corpo mais marcado e um pouco mais de volume de boca. Mas a gente está falando de diferenciações próximas. A gente não está falando de uma distância muito grande. Né? A gente está falando de alguns pontos mais próximos aqui, porque estão falando da mesma uva, e de regiões um pouco mais próximas. Mas aí a gente começa a fazer essa diferenciação e dessa riqueza, né, incrível aqui que aparece. A Cláudia está perguntando se somente uvas autóctones são permitidas. Não. É permitido algumas castas internacionais, mas posso dizer aqui especificamente do MARC que as castas internacionais elas têm um protagonismo muito pequeno. Muito pequeno. Não é que não tem. Tem. Inclusive, tem alguns vinhos chamados supermarquedianos, né, que eles chamam, que é feito aí até com Merlot, o Merlot mais comum do que Cabernet Sauvignon, mas algumas aparecem aqui, certo? E são permitidas plantar? São, mas não tem protagonismo, tá? Diferente na Toscana, que aí a gente vai ter um protagonismo grande aí para as castas internacionais. No Marque, não. O Marque tem um protagonismo muito grande para as castas autóctones. E agora vamos falar de Brasil, certo? Vamos falar um pouquinho de Brasil, principalmente da nossa Serra Gaúcha, que é onde a Verdica aparece. E aí eu tenho que referenciar esses dois produtores, certo? Inclusive trouxe uma fotinha de cada um deles, pelo trabalho espetacular, e aí a gente pode se orgulhar dos nossos vinhos brasileiros, também pela nossa diversidade. E aqui, dois produtores extremamente importantes. Elia Gazzanini, Era dos Ventos, que faz essa questão resgatou Vinhedo Velho de Verdicchio, né, que vamos chamar de Peverella, que é o nome dela aqui. Faz um vinho laranja, ou seja, vinho laranja é um vinho branco, que tem maceração, contato com as cascas. Esse contato com as cascas traz um pouco mais de volume, traz um pouco mais de peso, traz um pouco mais de aromas e sabores. São vinhedos velhos que ele tem de Verdicchio, e aí vai fazer esse vinho Era dos Ventos Peverella, que virou primeiro a grande referência do Era dos Ventos. Todos os vinhos do Era dos Ventos são muito legais, são vinhos orgânicos, são vinhos sem adição de levedura, são fermentados em madeira, madeira brasileira antiga, muito antiga, não tem caráter de aromas e sabores, a fermentação espontânea, é muito legal, levedura indígena, é um projeto muito bacana. E aqui o Peverella Era dos Ventos, né, o selinho de orgânico, inclusive. Esses vinhos do Era dos Ventos são um pouquinho mais caros, são vinhos aí que estão na faixa de R$280, produção é bem limitada, mas é uma experiência muito legal, vale muito a pena para quem não provou conhecer. Eu gosto muito do Merlot do Era dos Ventos também, entrega muita característica, entrega muito. São vinhos diferentes, são vinhos que entregam uma intensidade maior de boca, mas com equilíbrio. Tem aquela notinha. Tem a notinha rústica desse vinho mais, né, nessa pegada um pouco mais natureba, mas não tem aquelas notas, não é um vinho desequilibrado, não é um vinho com notas acéticas, não é aquele vinho, entre aspas, mal elaborado, bem pelo contrário, vinhos muito bem elaborados. Então, um destaque muito grande para Peverella Era dos Ventos, vinhedos velhos, estilo laranja. E a Vinícola Salvati, eu sou um apaixonado pela Salvati, é um lugar, assim, muito legal. O grande destaque é a Serra Gaúcha, Caminhos de Pedra, os vinhedos dessas vinícolas são os Caminhos de Pedra. A Salvati é uma vinícola muito legal nos Caminhos de Pedra, é muito legal, vale muito a pena conhecer. Vocês estão vendo que a vinícola é redonda? Então aqui, né, a estradinha principal, para quem já esteve lá, é muito legal. Aí você sobe aqui, a vinícola, ela é toda redonda, e aqui que eu falei para vocês, nessa foto aqui de baixo, olha a mesa redonda. Então, é exatamente essa proposta, para que todo mundo consiga se olhar. E aqui a mesa fica no meio da vinícola, a vinícola já é redonda também, a vinícola é toda de pedra, toda de basalto, é muito legal. O seu Salvati, que é o patriarca, que é um enólogo super conceituado, ele está quase sempre lá, a família que atende, ele, a esposa, os filhos, é muito legal.
Então, vale muito a pena conhecer. Os vinhos têm um preço muito acessível, tanto o Peverella deles, eu acho que é na faixa de uns R$ 70. O Memorável, que é aquele vinho, ambos passam por madeira, mas o Peverella convencional passa em madeira brasileira, muito velha também, que não passa caráter, botes grandes, que vocês podem ver aqui nesses botes maiores. E já o Memorável passa 12 meses em madeira nova americana, então já tem essa nota da evolução oxidativa bem presente. E aí tem um destaque maior. A Linda Lis, destaque maior de complexidade, né? Mais intenso, enquanto o Peverella convencional deles, eles até chamam de histórico, né? Histórico Peverella, é um pouco mais frutado. O Memorável já é um pouquinho mais evoluído, né? Tem essa nota mais evolutiva, essa nota resinosa mais presente, a nota fruta já mais madura, né? Essas notas terciárias bem evidentes. A Liz perguntou, eles têm potencial de guarda? Depende da Liz. Por exemplo, se a gente fala de verdicchio na Itália, os verdicchio reservam potencial de guarda algo em torno de 10 anos. Não em todos, tá? Mas alguns. Algo em torno de até 10 anos, entregando o seu melhor. Quando a gente fala de Brasil, o Peverella Memorável, por exemplo, da Salvati, é um vinho que a safra que eu comprei é 2015. A gente está falando do vinho com 5 anos para vinho branco. Era a safra que eles estavam vendendo. Se a gente fala de Era dos Ventos, também, ainda mais que é um vinho laranja, tem mais extração fenólica, verdicchio tem acidez mais alta. Então, a acidez para vinho branco ela é fundamental para equilibrar e dar potencial de guarda, mas também tem que ter sabor, não é só acidez, tem que ter sabor. E aqui a gente já começa a separar, por exemplo, a Riesling Itálico. Riesling Itálico é uma uva muito plantada na Serra Gaúcha e muito utilizada em corte exatamente por causa da acidez. Mas é uma uva mais neutra. O vinho acaba sendo um vinho mais neutro. Já a verdicchio não. Né? A verdicchio acaba tendo uma acidez mais alta, mas também tendo muita intensidade de aromas e sabores. Então, é uma uva que também pode trazer um pouco mais de corpo, um pouco mais de álcool. Então, um caráter um pouquinho diferente aí. Se tem potencial de guarda, então a gente depende do vinho. Né? Se a gente vai comparar isso, a gente vai falar de verdicchio reserva, 10 anos. Se a gente vai falar dos vinhos aqui do Brasil, eu não gosto tanto do Era dos Ventos tão evoluído. Eu não gosto do Era dos Ventos com tanto potencial de guarda. Eu acho que o Era dos Ventos aí até 5 anos entrega super bem. Não que ele não possa, ele pode, ele aguenta um pouquinho mais, mas eu gosto que até 5 anos eu acho que ele entrega o melhor dele. E acho que a Salvati também, se pegar o Memorável aí até 5 anos, 6 anos, também acho que entrega super bem, por mais que possa durar um pouquinho mais. Certo? E também da Salvati, destaque também para os espumantes da Salvati, né? Aqui estão os vinhos, ó. Esse aqui é o Peverella convencional deles, né, que eles chamam de histórico, que esse passa 12 meses em bote grande velho, não tem caráter da madeira, inclusive é o vinho que eu estou provando aqui, que eu servi, é muito mais frutado, um toquezinho floral e até uma notinha herbal de erva aparece, enquanto que o Memorável passa 12 meses em barrica pequena e nova. Então, vai ter muito esse caráter da madeira presente, muito esse caráter da baunilha, muito esse caráter evolutivo, onde a fruta que aparece mais, né, brigando, né, até um certo equilíbrio interessante no sentido sensorial, mas muito mais aqui a nota especiada aparecendo, uma nota de uma fruta bastante madura. Então, perfis diferentes. Eu gosto de todos, acho que essa diversidade que nos apresenta. E aí é interessante, né? Se a gente parar para pensar. Peverella, uma uva branca que está fazendo desde um vinho mais frutado até um vinho mais amadeirado, até vinhos espumantes, né, que a Salvati entrega bem esses vinhos espumantes, e atende até diferentes espumantes, até vinho laranja, como Era dos Ventos. E aqui, Brasil. Eu acho que é muito legal essa diversidade. E eu acredito, Caminhos de Pedra é uma região que está crescendo muito. A gente tem alguns vinhedos, eu acho que vinhedos até alguns antigos, como o caso do Era dos Ventos, e tem outros vinhedos antigos de Peverella lá, e eu acho que em breve vão ser resgatados. E acho que é uma uva que vai ganhar mais valor, acho que é uma uva que vai ser mais valorizada, acho que é uma uva que o Brasil e a Serra Gaúcha tem um potencial grande com ela, e acho que em breve ela vai ganhar um destaque. E eu tenho uma vontade, vou confessar aqui para vocês, eu tenho uma vontade que é trazer aqui para o Brasil, para conversar aqui com os nossos produtores e até conhecer um pouco mais que dessa gaúcha que ele não conhece, que é o maior especialista em verdicchio do mundo, que é Roberto Potentini, né?
e que ele venha aqui provar os nossos verdictos aqui e trazer um pouco de troca de experiência com os nossos produtores aqui da região. Espero em breve poder fazer isso, tá? Já está no programa agora, foi tudo adiado por causa da pandemia, mas quem sabe em breve a gente consiga fazer isso. E aqui, né, para a gente encerrar, homenagem ao seu Salvati, né, aqui na sua famosa mesa redonda, eu trago a foto da figura aqui, figuraça, contador de história, um baita enólogo e fez esse baita projeto que tem a mão dele aqui, da Vinícola Salvati nos Caminhos de Pedra. Acho que vale muito, muito a pena vocês conhecerem lá, Caminho de Pedra, cada vez mais com atrações, não só enoturística, mas com outras, tem outras vinícolas bacanas lá para conhecer, tem a parte gastronômica, chama Caminho de Pedras porque, né, as casas lá, tem muito basalto na região, e as casas da colonização, algumas delas eram construídas com base de basalto, algumas até, né, as casas são feitas ainda de pedra de basalto, é muito legal. A própria vinícola, né, se vocês olharem aqui a Salvati, vocês veem que ela é toda feita de basalto, que é essa nossa pedra vulcânica bem comum aqui da Serra Gaúcha. Então, deixar aqui para a gente encerrando, minha homenagem a esses produtores, tanto ao LH Zanini quanto ao seu Salvati, que é uma figura, e vocês, quando forem lá, vale muito a pena conhecê-lo. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.